Bom dia, pessoal. Que a paz de Deus esteja presente na vida de cada um de vocês. E vamos continuar, né, com Isaías 27, que é Deus ama e salva seu povo, né? Foram feitos outros vídeos, né? E essa é a continuação para a reflexão dos tempos de hoje, o que está acontecendo em tudo que é lugar, né? E nós precisamos também do reavivamento do Senhor em Cristo Jesus, que é a Bíblia, né? É a palavra dele dada para cada um de nós, né? Em Espírito Santo, para podermos continuar com a palavra do nosso Pai, porque precisamos, né? Então, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa vida do dia a dia, precisamos. E quem tem a palavra tem até mais saúde, pessoal, porque o nosso Pai sempre estará ali presente. É um exemplo assim, é uma limpeza à parte espiritual da gente, faz com que a gente vive até 100 ou mais anos, mais de 100 anos, profetizando, quer dizer, você na sua casa, falando sobre o nosso Pai, falando sobre as histórias para os seus netos e filhos, para poder lhes dar a continuação, que é a geração do nosso Pai aqui na terra, para a vinda do vosso Filho Jesus um dia, né, pessoal? Vamos lá, vamos continuar, é bem pouquinho. É Isaías 27, né, versículo 9, que tem que ser só esse, tá bom? Deus ama e salva seu povo. Aí depois vem a reflexão. Por isso se espiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de se haver tirado o seu pecado. Quando ele fizer todas as pedras do altar, como pedras de cal, feitas em pedaços, então os bosques e as imagens não poderão ficar em pé. Pessoal, aqui vou colocar com chave, né? Uma interrogação, um exemplo assim da nossa vida do dia a dia. A Bíblia, se nós prestarmos bem atenção, o nosso Pai deu exemplos de povos para não continuarmos fazendo os erros. E quais são esses erros? Tudo aquilo que os 10 mandamentos condena. Então, nosso Pai viu aquele tempo todo e Jesus Cristo, quando veio, então ele veio para nos dar a salvação, que isso é fato. E a compreensão do nono aqui, que é Isaías 27, versículo 9, né, que na realidade é capítulo 27, versículo 9. Então, por isso se espiará a iniquidade de Jacó. Quando fala a iniquidade de Jacó, é os frutos do nosso pai aqui na terra, porque foi dado para Jacó como estrela da manhã, o povo dele. E ele, o que é que o nosso pai fez? E esse será todo o fruto de se haver tirado o seu pecado. Então, desde Gênesis até os dias de hoje, então o nosso pai sempre foi mostrando, né? Teve juízes, teve reis, depois o final dos reis, porque oprimia muito o povo. O povo é o quê? Todos que nascem é do nosso pai. Só que o que essa interrogação, vou colocar a interrogação. O conchaves é o povo de Deus. E existe a interrogação nesse conchave, que significa todo fruto que o nosso pai coloca na terra e depois se vira contra o nosso pai, quer dizer, dá as costas do nosso pai. Não tem o nosso pai como o pai dele, Deus como maior. Então coloca deuses na terra. Deuses é quem? É a verdade que tem que ser dita. São religiões pagãs, não o nome das que tinha aqui de antigamente, porque o que acontece? O mal, ele é esperto. Então, de geração em geração, ele vê o que o pai está fazendo, então ele faz diferente. Então, ele joga na terra outros nomes. Então, para o nosso pai, que é a verdade dita por esta serva, e eu levanto até as mãos, porque essa palavra que vai ser falada aqui é forte, mas não é minha, é de Deus revelando para cada um de nós, para abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e as nossas bocas para ensinar os nossos filhos corretamente. Primeiro, amar o nosso Pai acima de tudo. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. O primeiro, que é amar o nosso Pai acima de tudo, é o quê? Não ter deuses. Para o nosso Pai, deuses é tudo aquilo que nós prostramos sem ser o nosso Pai. Nosso Pai deu Jesus na terra. E o Jesus é aquele mesmo da Igreja Católica. Mas mesmo assim não poderíamos, nós humanos, eu falo nós porque também eu sou humana,
também sou do povo católico, também sou do povo evangélico, porque são todo um só. E todo aquele que é o quê? Todo aquele que é estrangeiro, quer dizer, aquele que se criou em uma religião pagã. O candomblé, que é a verdade dita pelo nosso pai, do Buda, viram os deuses da Índia, os deuses incas, entenderam? Tem um exemplo assim, por mais que sejam índios, mas eles ainda são inocentes aos olhos do nosso pai, porque não foi dado a eles essa compreensão. A Bíblia, o nome Deus para eles é aqueles pagãos que tá ali, porque foram criados de geração em geração com aquele costume, com aquele hábito. Então, o nosso pai, o que é que ele vai fazer? Então, quando nós, eu falo nós, servos do nosso pai, padre, bispo, arcebispo, pastor, todos eles que ele colocou aqui na terra, ou os estrangeiros que o nosso pai tira de dentro de uma casa para profetizar em nome dele, não conhece a Bíblia, nunca viu a Bíblia, nunca ouviu falar a Bíblia, quer dizer o quê? Só viu somente no seu trabalho, ter filho, geração, e esquece da palavra de Deus em casa. Mas sabe que existe o nosso pai. Então o nosso pai vê a genuidade daquele ser. Então ele quer que o nosso pai quer o quê? Que aquele vá a outros iguais a ele para poder profetizar que é a Bíblia falada pela boca dele sem nunca ter reconhecimento, quer dizer, nunca pegou a Bíblia para ler, nunca teve a sabedoria. O nosso Pai, Espírito Santo, dará a ele a sabedoria e ele vai começar a fazer as coisas, mas é o Espírito Santo de Jesus dentro dele. É como se fosse uma destra do Senhor, mas a destra do Senhor só é dado a um único naquele momento que aquela sociedade está passando por aflição na terra, que é o que ele está fazendo. Então, o que acontece? Quando o nosso Pai vê que ele já enviou todos os servos e conservos de geração em geração. Após tudo aqui que tem na Bíblia, então vem o único que é redentor, que é o nosso Jesus. Então, o que o nosso Jesus faz? Ele vai na casa de cada um. Ele dá sabedoria, uma inteligência sobrenatural. Mas não é, pessoal, espírita, não. Sobrenatural em Deus, é a confiança em Deus, é o amor de Deus àquele servo. Então, o nosso Pai, o nosso Jesus vê em silêncio, o nosso Pai vê também, porque os dois são juntos, são conectados. Né? Então é como se fosse gêmeos, vamos colocar gêmeos, né? Gêmeos dos gêmeos. Então o que acontece? A sabedoria em Deus, no nosso Jesus, é o Espírito Santo em nós. Então ele dá sabedoria espiritual dentro da nossa alma. O nosso espírito se alegra e começa a profetizar as coisas boas, novas na terra, que Jesus está na terra, que o nosso Pai está nos olhando. E o nosso Pai vê com os nossos olhos tudo que está acontecendo de iniquidade, pessoal, é roubo, matar, é tudo o que é ilícito na terra. Então o que o nosso Pai faz? Ele vê que não tem mais jeito, porque ele já mandou todos os servos, é o que está acontecendo hoje. Então o nosso Pai age, então ele muda o tempo. E o ser humano, como ciência, acha que é o ninho, acha que é as coisas naturais da terra, mas as coisas naturais, prestem bem atenção, na Bíblia se fala, e o nosso Pai fala para cada um de vocês, não há uma pedra para sair do lugar, um rio para sair do lugar, uma cidade que não seja ele, nenhum mal interfere. Para ver como é que é. Ele tem medo, porque o nosso Senhor Jesus, ele veio na cruz para mostrar para ele que quando o nosso Pai descer no céu, quer dizer, o Espírito Santo em nós, para falar pela nossa boca, ele tem que ficar quieto. E nós humanos, prestem bem atenção, nós humanos temos a sabedoria em Deus, através de Deus, através do nosso Jesus, para passar para cada um de vocês das coisas naturais da terra, não a ciência. Então, quando os cientistas começam a revelar que é o ninho, que é isso, que é aquilo outro, o nosso Pai mostra diferente para mostrar que é Ele na terra, mostrar que nós estamos errando. Então, o que é? Existe tudo que é iniquidade na terra, matar, roubar, pedofilia, todas essas coisas ruins. Eles vão ter o pagamento deles, se eles não modificar. Então, nosso Pai entrega o quê? Servos na terra, para abrir os olhos e os ouvidos de quem está fazendo errado. Se os 10 mandamentos falam, não é para você trair, e a pessoa trai, mas existe
prestem bem atenção, um Salvador que é Jesus Cristo. Você em casa, ou você vai na igreja, em qualquer igreja, você fala o seu pecado. E se mais ainda, se você falar em casa, os anjos lá se agradam, porque é de todo o seu coração, não tem interferência natural humana. É de você com o nosso Pai, como muitos já fazem. E o nosso Pai, se alegra lá em cima e começa a conversão em Cristo Jesus na terra. Não precisa ser de igreja, porque a igreja também tem que existir para pessoas que não têm a convicção, quer dizer assim, a confiança que está fazendo as coisas aos olhos, aos agrados do nosso Pai. Ele sentiu a presença do nosso Pai, mas precisa de um outro ser humano para instruí-lo ainda, continuar instruindo, porque ele se sente ainda um exemplo assim, que não foi convertido em Deus, que Deus não o perdoou, mas no momento em que você errou, pediu perdão ao nosso Pai, em qualquer lugar, numa igreja, em casa, aonde você estiver, não continuar fazendo mais o erro. Não pecando mais é não fazer o erro. Então, nosso Pai sabe, e ali ele dá a conversão. Ali em Espírito Santo, o nosso Pai se alegra junto com o anjo, porque você é dele. Então, é essa palavra genuína do nosso Pai. Então, o nosso Pai, ele tá espiando nós. Ele tá, espiando, pessoal, significa tudo que tá acontecendo entre o céu e a terra, para nós vermos com os nossos olhos, com nossos ouvidos e falarmos com a nossa boca que não é natural o que tá acontecendo. Existe um enchente? Existe, mas é raridade. Não é todo ano nos mesmos lugares, nas mesmas consequências, dos mesmos jeitos, porque o nosso Pai já tá falando, saiam daí. Não é mais para ter casas naqueles lugares, porque não era para existir, porque ali era um lugar que o nosso Pai tem que recolher para poder ter continuação humana. Quer dizer, recolher o quê? O mar, se ele está avançando em um lugar. Ali, antigamente, não era cidade. Se você vê a ciência, vamos colocar o mapa da cidade. Ali tinha o quê? O lugar que é um exemplo assim, o lugar de maré, né? Tinha aquelas plantações que o pai já deixou, porque o mar, ele tem uma ordem de ficar até aquele lugar onde tem aquelas plantas marítimas, né? Que é os mangues. Tem que ter os manguezais para o fim do mar. Então, se existe cidade, ele vai destruindo. Então, o povo, ele tem que entender, o nosso pai, ele, um exemplo assim, se tem algo acontecendo no mar, algo acontecendo na terra, é sobrenatural, sobrenatural do nosso pai. E nós temos que entender. Ali onde teve aquela enchente, o pai já tá dando. Pessoal, aí não é lugar para você ficar, porque ou então, imagina, vamos colocar, tudo, depois de Noé, tudo era água. Vamos colocar mar, não existia água doce. Vamos colocar tudo, por mais que desse água, era um mar só. Vamos colocar tudo sal, né? Porque teria que ser para lavar o pecado, foi com o sal que o pai fez, que é o mar. Tudo, não ficou uma montanha, nada, nenhuma pedra, nem um animal ficaria naquele lugar. Tinha que ser exterminado, porque era pecado puro. Então, ele teria que exterminar para poder termos nós até hoje. Então, o que é que nosso pai fez? Ele salgou o lugar, quer dizer, lavou todo o pecado. Mas esse sal é dado por ele espiritual. A nós não pertence revelar, porque ele não revela, é dele. A não ser no fim dos tempos que alguém tiver uma interrogação, ele dá àquela pessoa. Então, vamos lá. Então, ele exterminou. Ele deixou os animais para procriar, pessoas para nascerem de novo até os dias de hoje. E foi isso de geração em geração. Então, naqueles lugares, então seria uma nova geração. A nova geração somos nós. Nós temos que voltar para nosso Pai, nós temos que entender. Então, aqueles lugares que ele baixou e que ficaram naquela época, mar, água, doce, as coisas que ele construiu, ele foi construindo aos poucos. Tem continentes que ele às vezes cria do nada. Abre-se um vulcão e ali nasce mais terra, né? Eu falo assim, nasce mais terra porque nascer terra é nascer vida. Depois lá na frente aí começa a ter comunidades de pessoas. Fato. Mas nós teríamos que pedir ao nosso Pai em oração, ele dá tudo a nós. Mas a ciência foi cavando, foi tirando todos os minérios e ainda tiram até hoje, fazendo coisas que é horríveis para a nossa
saúde, que é a verdade. Nós precisamos de matérias-primas, nós precisamos de tudo o que temos. Então, hoje, o mal na terra é o dinheiro. Vamos colocar dessa forma. Então, quando o ser humano vê muito isso e não vê mais o ser humano, prioriza, é capaz, assim, lá na frente, eu não posso pregar. Que Deus, que o nosso Pai tem que levantar a mão, que o nosso Pai retroceda essa minha fala, para não existir. Porque quando Deus determina um servo dele falar, ele pode retroceder, mas é ele. Então ele pede para mim falar essa palavra, retroceder em Espírito Santo. Então, um exemplo, se aquele lugar, um exemplo, tem uma cidade, e um exemplo assim, coloca-se leis para tirar, vamos supor, tem um minério ali, e eles querem tirar aquelas pessoas, eles conseguem, porque eles colocam a lei, uma coisa e outra tal, mas o dinheiro vale mais alto. Então, o nosso Pai já está vendo muitas pessoas de olho em vários países, porque foi dado para Deus aquela geração, mas o dinheiro fala mais alto. E aos nossos ouvidos a gente não tem compreensão, porque o nosso Pai vê tudo e vê o coração e vê as coisas ruins que está acontecendo para o povo dele lá na frente. E o nosso Pai não aceita. Então ele vai estar dando chuvas, enchentes aonde tem que acontecer. E nós que somos servos do nosso Pai, temos que abrir os olhos de cada um de vocês, que é início de fim de tempo, dos tempos, não é o fim, porque é só o nosso Pai, o vosso Jesus, que terá o reconhecimento para acontecer. Nem o mal, porque o mal não pode olhar. O mal não pode saber, porque interrompe as coisas do nosso Pai, e o nosso Pai proíbe. Entenderam? E o ser humano também vai querer orar contra aquilo ali do nosso Pai, que é a verdade. Tem muitos seres humanos que fazem isso, querem fazer orações, mas fazem orações contrárias. Não é o nosso Pai. É o próprio mal na terra. Então, a terra, preste bem atenção, é do nosso Pai até o ponto que Ele queira. E Ele quer porque nós existimos. E nós somos isso aqui, pessoal. Olha quantas palavras. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó. Este será todo o fruto de se haver tirado o seu pecado. Então, enquanto nós não amarmos somente o nosso Pai, preste atenção, os servos do nosso Pai, os filhos do nosso Pai, que o nosso Pai vê que está na terra, mas está com os olhos vendados e os ouvidos tapados, então ele vai continuar fazendo o que está fazendo, para nós só amarmos a ele. E o que é? Budas dentro de casa para se ter dinheiro, que é a verdade. A verdade tem que ser dita. A parte católica faz a mesma coisa que os romanos antigamente faziam, que fizeram, continuaram nas igrejas. O tempo, eu não posso falar muitas coisas, né? Porque o nosso Pai não permite. Não somos contra a Igreja Católica, mas não pode se ter santidade. Só podemos prostrar perante o nosso Pai enquanto colocarem altares na frente, preste bem atenção, das suas cidades. Altares significa, pessoal, prestem bem atenção. O que é? Você levantar alguém, quer dizer, na Igreja Católica, quem é que... Vou deixar essa interrogação para vocês, que o Pai pede, que eu não posso falar muito sobre isso. Porque aí eu estaria condenando, não sou o Espírito Santo condenaria. As pessoas das suas casas, as famílias católicas, o Pai condenaria. Então essa boca é espiritual, não pode ser falado. A única coisa que pode ser falada é essa interrogação. Que altares estão fazendo? É o nosso Pai ali? É o nosso Jesus? Vocês já viram Jesus ali? Não. Estão fazendo, e outra coisa, pessoas humanas, fazendo com que outras pessoas que morram, aí vamos supor, a pessoa ora e teve uma cura, teve alguma coisa, foi o Pai. Aí pega e coloca como se fosse santo na terra e começa a fazer de barro, de pedra, de gesso, de tudo. Já dou essa interrogação para vocês. O Pai não aguenta, o Pai não admite, então o Pai, ele está resolvendo por cada um de nós. Com licença, pessoal. Porque cada um de nós, servos do nosso Pai, estamos fazendo a nossa parte. Falando em Espírito Santo para cada um de vocês, o que é certo, o que é errado. Mas depende de lá de cima fazer a coisa certa, né? O Papa tem que ouvir. O Papa tem que sentir a dor dos seres vivos. De nós aqui na Terra, eu fico assim, mas eu fico emocionada, pessoal. Porque é tantas pessoas com os olhos vendados e os ouvidos surdos.
não é o católicos evangélicos, é do nosso Pai, sim, mas só podemos prostrar perante o nosso Pai, sem ver, sem tocar, sem sentir, isso é de geração em geração. Então é essa parte que o nosso Pai relata. Por isso se espiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de se haver tirado o seu pecado. Ele fará com que nós sentimos para não mais pecarmos. Ele lavará as casas do povo que tem santo até o teto, para poder não tocar no ser humano. 1, 2, 3, alguns irão, mas só que é para os outros entenderem, porque tantas enchentes, o Pai está lavando a terra, ele está fazendo uma limpeza, já que nós não estamos com os olhos vendados e os ouvidos tapados, a palavra Deus. É só pedir ao nosso Pai, é só pedir o nosso Jesus. O nosso Jesus, todas as bocas falarão o nome do nosso Jesus. Se não for assim, então continuaremos com essas aflições. Então, o nosso Pai dedicou a nós 45 anos de perdão, para os nossos filhos, os nossos netos e bisnetos ter uma geração futura diferente, que são o povo de Jacó no mundo. Então, vamos lá, pessoal. Então, quando ele fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços, então os bosques e as imagens não poderão ficar em pé. Quer dizer, tudo que ele está fazendo, ele dá um vulcão, aí o vulcão aumenta a quantidade do mar, a erosão, o vapor dessas quantidades de chuvas. É dado espiritual para cada um de vocês ter o conhecimento do amor. Prestem bem atenção, para muitas pessoas isso é um mal, mas não é. Imagina o nosso povo. Viram o Covid, o que é que aconteceu? Alguém quer como se fosse o Covid? Pessoas, preste bem atenção. O mundo inteiro morrendo? Não. Então, para que isso não aconteça, então ele toca na natureza. Ele dá tempo ao ser humano a sentir que vem a água no joelho, a sentir que vem na cintura, a sentir que ali não dá para ficar mais. Mas as pessoas continuam nas suas casas por causa das suas camas. Isso é fato, por causa das coisas. Eu tô falando assim, pessoal, tô em Espírito Santo, mas eu sei que é ruim, porque eu tenho uma casa. Imagina você viver a vida inteira, imagina pessoas de 50, 60 anos, 70 anos, viver a vida inteira trabalhando para ter uma cama boa, ter alguma coisa boa, e de repente aquilo encher. Mas para o Pai, vale mais a sua alma para Ele. É essa palavra revelada para cada um de vocês. Eu fico aqui emocionada de ver a grandeza que o nosso Pai está fazendo, pessoal. Para muitas pessoas é ruim, não é. Prestem bem atenção ao que aconteceu no Egito. Preste bem atenção ao que aconteceu com aquelas pessoas do próprio nosso pai, contra o nosso próprio pai, contra Josué, contra Moisés, de geração em geração. Sempre fomos perseguidos, preste bem atenção, e hoje em dia, entre aspas, existem as guerras, existem muitas coisas que vocês não têm conhecimento, que eu não posso abrir minha boca para estar revelando, porque é ruim para cada um de vocês ouvir. Vocês saberiam e muitos não queriam acreditar. Aí o nosso pai, quando pede para um servo falar algo na terra, e esse ser é contra a palavra do Senhor, que não é minha, é do nosso pai. Então, ao nosso pai pertence o que vai fazer na terra. Ele escuta um só e ele vê o coração de muitos. Coloca aí, pessoal, o tempo de 1 segundo, vamos colocar mais de 3 milhões de pessoas com o mesmo pensamento. Então ele vê, ele ouve, ele sente, porque ele é nosso Pai. Ele sente tudo que nós sentimos, por isso que existe o Pai Nosso. Ora um Pai Nosso sempre a cada dificuldade das suas vidas. E você tem que ser puro para o nosso Pai te ouvir. Se você tiver um pecado, peça perdão. E é esta palavra que esta serva tem que continuar falando. O Pai Nosso, um copo de água, um dedo a menos para o toque do Espírito Santo ali. Para você ser como se fosse um batismo, uma renovação em Cristo Jesus. Dentro da sua casa, você e nosso Pai. E depois salmodiar o Salmo 91. Porque ali é uma limpeza espiritual. O nosso Pai é nossa aljava, é o nosso anjo com asas. E a ele pertence, preste bem atenção,
1000 cairão à sua direita, 10.000 à direita, e nada será atingido. Você não será atingido, porque o Senhor estará ali firme com você, porque você é perfeito aos olhos do nosso Pai. A partir do momento que você se despir para o nosso Pai, aquele que já se despiu, que despede. Quando fala despir, pessoal, é aquele que faz tudo aos olhos do nosso Pai. Às vezes erra coisinhas pequenas, mas ao mesmo tempo, Senhor, me perdoe. Dentro de si mesmo, já tem o conhecimento da palavra espiritual dentro de si, já nasce com ele. Então, o nosso Pai, com essa mão, reverterá todas as impurezas da terra. E que você que está aí do outro lado, que se sentir ameaçado, que se sentir qualquer situação de doença o que for, em nome de Jesus, que através dessas mãos o nosso Pai deu reconhecimento de cura, que o nosso Pai deu reconhecimento do perdão, que continuem amando o nosso Pai, independente da situação do que Ele está fazendo, porque lá na frente saberemos. Amém? Que o nosso Pai sempre abençoe cada um de vocês em casa. E é essa palavra. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de se haver tirado o seu pecado. Quando ele fizer a todas as pedras do altar, como pedras de cal, feitas em pedaços, então os bosques e as imagens não poderão ficar em pé. Porque vai ficar o quê? O povo de Jacó de pé. Vai ficar o povo amando uma só voz, uma só boca clamando, hosana nas alturas. Mas a palavra não é essa, é espiritual, dada por Deus no tempo certo. Amém? Que o nosso Pai abençoe cada um de vocês em casa. Hosana, Senhor. Glórias, glórias a vós, Senhor. Ó Pai Todo-Poderoso. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Espero que tenham gostado das palavras de hoje, que o nosso Pai vai dar leve, tá bom? Que o nosso Pai abençoe cada um de vocês e Ele está aí fazendo todas as coisas. Pessoal, aquele que aos olhos do nosso Pai é perfeito. Preste atenção, aos olhos do nosso Pai. Não sou eu dizendo, mas é o nosso Pai. Aquele que fez as coisas erradas, mas acertou, pediu o perdão dele, não faz mais as coisas. Então, aquele é aquele que ele ama, aquele é aquele que tem a salvação, é aquele que vai seguir Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aquele que errar, pessoal, faça vistas grossas, orem por ele para que o nosso Pai reconheça ele com os olhos maravilhosos de perdão para cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe, que seja justo aos olhos do nosso Pai, perfeito aos olhos do nosso Pai. Amém? Que cada um de vocês que estão ouvindo esta serva, continue ouvindo, porque isso faz bem à alma de vocês. E à noite o Pai recolherá todos os pensamentos de vocês. Amém? Que o Pai sempre ame cada um de nós. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, até o próximo vídeo. Amém?